Pois é, pessoal. Para que haja paz no mundo, a Rússia precisa vencer essa guerra. Essa é a minha opinião. Vamos falar sobre isso? Meu nome é Carlos Schreyer, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a alguns aspectos da sua vida, como, por exemplo, tirar uma segunda cidadania, você conseguir uma residência por domicílio no Paraguai, no Uruguai, no Panamá, no Chile, que é o RG desses países para você poder morar nesses países, você trocar sua residência fiscal para o Paraguai, por exemplo, você investir em imóveis, abrir no exterior, abrir uma empresa no exterior, abrir uma conta bancária em dólar e por aí vai. Você vai fincando bandeiras em diversos países para diversificar sua vida, para que você não tenha problema com o seu próprio país, de onde você mora, tá? Como os ucranianos tiveram. E aí que chega um problema, né, que eu gostaria de falar para vocês. Primeira coisa, quero deixar claro que isso é a minha opinião e eu tenho liberdade de expressão. Tá aqui, você pode ler na descrição desse vídeo. Todos os países que a gente trabalha, a gente usa a lei da liberdade de expressão e nós temos advogados. Então, cuidado com os comentários, vocês também têm liberdade de expressão, mas cuidado para não ofender e não atacar e não ameaçar, certo? Vamos lá. Outra coisa que eu queria falar aqui. Guerra não tem bonzinho e não tem malvado, certo? Tem jogo de interesses. É claro que guerra não é bom para ninguém, sempre tem feridos e mortos, e isso não é legal. Mas existe um jogo de interesse nos países, e os países querem sempre se proteger por diversos motivos. Pode ser por medo, pode ser por religião, pode ser por cultura, que uma cultura não bate com a outra, e também por finanças, né? Por querer aquela área daquele país, para poder explorar aquela área daquele país, para poder explorar o mercado daquele país. Pois bem, o que eu estava vendo alguns vídeos do Ancapso, que é um cara que eu acho legal, alguns vídeos dele. Eu só tenho duas opiniões que eu não concordo. Uma é que ele é um anarcocapitalista e mora no Brasil. Então, eu acho que ele deveria usar a teoria das bandeiras e viver com uma residência fiscal no Paraguai, então morar em outros lugares, para poder aplicar todos os conceitos que ele ensina. E a outra coisa que eu acho é que ele, por mais que eu respeite a opinião dele, e eu respeito, a gente pode debater, eu não sou que nem certas pessoas que ficam fazendo reacting de vídeos desrespeitando a opinião da outra pessoa, mas eu respeito a dele, que ele torce para a Ucrânia. Ele torce na guerra. E na guerra não tem torcedor. Na guerra tem jogo de interesses e a gente tem que olhar para aquela guerra como se fosse um juiz de futebol, que não torce para nenhum dos dois. Se você torce para algum dos dois, se você é ucraniano ou se você é russo, aí não tem como você analisar uma guerra dessa, certo? Aí você vai analisar de acordo com o seu lado, obviamente. E não é o caso dele, tá? O caso que ele falou aí é que a Rússia está pobre e que a Rússia não vai durar muito tempo e que a Rússia vai perder todos os territórios conquistados porque a Rússia está na miséria. E eu não concordo com isso. Eu acho que assim, essa estratégia é uma estratégia parecida com o que a Rússia sempre fez. Vamos analisar isso aqui, tá? A Rússia, eu vou dividir aqui. Lembrem-se de acessar o portal Teoria das Bandeiras para vocês aprenderem tudo lá sobre a teoria das bandeiras. Clicar nas bandeirinhas aqui. Você pode agendar uma consulta de 25 ou 50 minutos comigo, adquirir o audiobook Teoria das Bandeiras, a nossa comunidade Plano B e por aí vai. Mas eu não vou perder tempo com isso. Se vocês olharem aqui a Europa,
eu já falei isso aqui em outros vídeos, vocês podem ver que Moscou está aqui e não tem um mar, não tem uma montanha, não tem nada protegendo Moscou, certo? Não tem nada. Por exemplo, a própria Suíça aqui tem montanhas protegendo a Suíça, tá? A França também tem montanhas. O que acontece? Existe uma estratégia que acabou sendo construída por muito tempo na cultura russa para se proteger, para proteger São Petersburgo e também para proteger Moscou, que é a estratégia dos países tampão, certo? Porque isso aqui é tudo planície, vastas planícies. Então, eles fazem a estratégia dos países tampão, como se fosse um oceano, e também fazer a estratégia da terra arrasada, que eu vou explicar para vocês. Por que acabou sendo isso? Porque eles foram invadidos por dois lados. Pelo lado da Mongólia, a Mongólia dominou a Rússia por 250 anos, e, pasmem, em 1605, os poloneses invadiram Moscou. Sim, os poloneses invadiram Moscou. Nossa, são coitadinhos, né? Pois bem, a Ucrânia é um povo que é praticamente russo, tá? Eles são praticamente iguais, certo? Mas não vou entrar nisso. Eles precisam desses países aqui. Eles precisam da Finlândia, eles precisam da Estônia, da Lituânia, da Látvia, né? Da Letônia, da Lituânia, da Estônia, da Bielorrússia e da Ucrânia e da Crimeia aqui, da Geórgia também, para se proteger da Europa. Por que se proteger da Europa? Porque a Europa também invade eles. Quem invadiu eles? A Polônia, a Alemanha e a França. Sim, mas a gente não é bonzinho porque a gente é Europa e a Europa, a OTAN, e todo mundo da OTAN só se defende? Não é bonzinho? Ah, e aí se a Ucrânia entra na OTAN, o que seria da Rússia se a Ucrânia entra na OTAN? Certo? Então, em 1605, os poloneses invadiram Moscou. Em 1812, Napoleão chegou a Moscou e sabe o que eles fizeram? Os russos queimaram Moscou para que Napoleão não tivesse suprimentos aqui, né? Desculpa. E o exército se ferrasse, tivesse que voltar e perdesse muito. E eles fazem assim, ó, eles têm esse espaço entre Europa e Moscou para praticar a estratégia de terra arrasada. Então, o invasor vem vindo aqui, tá? Vem entrando e eles vão recuando as tropas para que o invasor vá perdendo todos os suprimentos, todos os armamentos, os soldados, e sozinho vai tendo que voltar. E quando volta, quando o invasor tem que voltar, o exército ataca. E aí o exército vai atacando até, por exemplo, que nem o Hitler foi atacando até Berlim. Certo? E isso aconteceu. Em 1904 a 1917, a Alemanha Imperial também invadiu. Em 1941, o Hitler invadiu. Tudo da mesma forma. E a estratégia é sempre a mesma. Certo? Por isso que depois da Segunda Guerra, se criou a União Soviética para botar todos esses estados, inclusive a Polônia, inclusive todos esses estados aqui da Estônia, Lituânia, Letônia, né, Romênia, Bulgária, Geórgia, Ucrânia, Bielorrússia, para poder proteger Moscou. Aí será que Moscou está errado? Se você fosse um russo pensando pelo lado deles, você pensaria que é errado? Aí passa, a União Soviética cai por eles mesmos, pelo problema deles, e, de repente, a OTAN
que existia um acordo para não acontecer isso, mas a OTAN vai aumentando e vai entrando Polônia, vai entrando Estônia, vai entrando Lituânia, Letônia, vai entrando Romênia, vai entrando Bulgária e a Ucrânia quer entrar. Aí você diz, não, peraí, só um pouquinho. Vocês estão invadindo o meu espaço, meus estados tampão. Como é que eu vou ter a minha estratégia de terra arrasada? Ah, mas hoje em dia a estratégia de terra arrasada não vai funcionar. Porque hoje em dia um míssil vai lá e ataca e tal, mas não é bem assim, pessoal. Vocês estão vendo que hoje em dia também tem guerra do mesmo jeito que tinha antigamente. Só se usa tecnologia diferente, tá? Qual é... o que eles precisam com esses estados tampão? Que eu já estava vendo que isso se chama zona de amortecimento para essa estratégia de terra arrasada. Eles vão provavelmente querer a Ucrânia de volta, pelo menos os estados que eles já conquistaram, esses territórios que eles já conquistaram, se eles vão ter a Bielorrússia. Depois de tudo isso, eles vão conseguir problema aqui com a Estônia, Lituânia e Letônia. Talvez com a Finlândia. Mas só vai haver paz se eles obtiverem esses territórios tampão, essa zona de amortecimento, porque sempre foi assim, pessoal. Se eles não tinham isso, eles sofriam invasões. Eles sofriam as invasões. E como é que é a estratégia de terra arrasada deles agora? Eles não têm mais nessas invasões. A invasão não começou. E se a invasão começa da OTAN, é claro que daí tem uma guerra nuclear. Obviamente, a Rússia é a segunda maior potência bélica do mundo e a maior potência nuclear do mundo. Tem mais ogivas que os Estados Unidos. E aí o que acontece? Se a Europa invadir a Rússia, aí pode ter realmente uma guerra nuclear, pode ser feio o negócio. Então, como é que hoje se faz guerra? A Europa fica fazendo uma guerra de procuração, vai colocar muitos armamentos na Ucrânia. A Ucrânia é capaz de invadir a Rússia. E a Rússia vai ter que fazer essa estratégia. A Rússia pode brigar com a Ucrânia. Normal, então nunca vai acabar isso. Como é que a Rússia está fazendo a estratégia de terra arrasada? Que é a nova estratégia deles. É fazer os países gastarem o que não tem. E eles ficam mantendo essa guerra por, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos, até que os países não tenham mais dinheiro, até que os cidadãos dos países vão embora para a América do Sul, certo? Que é o que está acontecendo agora. Os alemães estão vindo aqui para o Uruguai, para o Chile, para o Paraguai. Poloneses estão tirando a residência uruguaia, a residência paraguaia, para ter um plano B. Porque ninguém quer fazer guerra. Mas a Rússia também merece ter a proteção deles. Agora, se você fosse um ucraniano, o que você faria? Você brigaria porque o Zelensky mandou você ir lá, porque o Zelensky não vai para o fronte de batalha. Porque se o Zelensky sair do poder, o que você acha que o Zelensky vai fazer? Ele vai botar lá a roupinha dele verde e vai realmente lá para o fronte de batalha, que nem ele obrigou todo cidadão de 18 a 60 anos ir para o fronte de batalha? Vocês acham que ele vai para lá? Ou vocês acham que ele vai fugir para a França ou para o Reino Unido? O que vocês acham que o Zelensky vai fazer? Porque já era para ele ter saído. Digamos que ele saia. O que vocês acham que ele vai fazer? Não interessa para ele sair agora. E tem muita corrupção na Ucrânia com esse dinheiro que está indo com armamento para lá. Então interessa para a Ucrânia também manter essa guerra. E a Rússia vai manter essa guerra por quê? Porque está fazendo a estratégia de terra arrasada, fazendo os adversários perder dinheiro, e os Estados Unidos não quer participar disso, porque os Estados Unidos conhecem essa estratégia. Então, é muito melhor para os Estados Unidos se tornar parceiro e aliado da Rússia, até para tirar a Rússia de aliado da China, que o principal inimigo dos Estados Unidos é a China. Então, eu me torno aliado da Rússia e deixo a Europa gastar. Problema da Europa. Então, não fique na Europa agora, porque essa guerra pode durar 10 anos. E a Europa pode ficar pobre, como sempre aconteceu. Guerra na Europa sempre deixa a Europa pobre.
e os Estados Unidos sempre mais rico. Então saia da Europa e venha se proteger no Mercosul, que é mais barato para viver, e tem países como o Chile, por exemplo, ou o Uruguai. Ah, mas o Uruguai está de esquerda, mas mesmo assim é um baita país para viver. Tem o Paraguai. E a gente faz todo o processo, se vocês precisarem. Tá? Essa é a minha opinião. Vocês podem deixar a opinião no comentário, que vocês quiserem, mas lembre-se, não tem bonzinho. Não quer dizer que o Putin, por ser lá o ditador que ele é, seja mais malvado que o Zelensky. Não é. Pode ter certeza que não é. Tá? Guerra não tem bonzinho. Geopolítica não tem bonzinho. Essa é a minha opinião aqui no meu canal. Se vocês quiserem deixar de vocês, por favor, com respeito e cuidado, leia a descrição e o primeiro comentário fixado. Nós temos o nosso site teoriadasbandeiras.com.br, que tem muita informação sobre a teoria das bandeiras. Também tem a minha consulta de 25 ou 50 minutos que você pode agendar. Tem um audiobook Teoria das Bandeiras, tem o e-book que também você pode comprar, e tem a nossa comunidade Plano B. Certo, pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.